Max Cardoso, que irado, né, velho? Bom demais. Vamos começar a treinar então, Max? Bora. Tá na hora já, né? Bora, já passou passou. da hora. Lacombe já falou várias vezes que a gente tem que botar um tatame aqui. E já passou da fazer hora. academia, fazer musculação, fazer tudo. Só pedir a produção agora para dar ajeitada aquele foco no Max lá, se for necessário. Max, eu quero ler aqui parte. Só lembrando que o deputado Márcio Galberto já está aí com a gente. Ah, já está aí com a gente? Já está com a gente. Ah, então vamos já de Márcio Galberto, então. Olha ele aí. Márcio Galberto, bom dia, meu irmão, tudo bom? A gente estava aqui, ó, com o lutador, o Arley Lemos aí, cara é fera. Bom dia, eu estava acompanhando o que ele falou, até mesmo sobre a questão de Jacarepaguá, né, que infelizmente Jacarepaguá, que já foi um bairro muito tranquilo e voltará a ser, eu não tenho dúvida alguma, mas que hoje foi tomado pelo Comando Vermelho e é considerado, é chamado pelos faccionados de complexo de Jacarepaguá, Alan e Max, o que é um verdadeiro absurdo. Então, é necessário que essas regiões sejam, o mais brevemente possível, retomadas do controle do tráfico, mas também do controle da milícia. A milícia também que age com extremada violência. Até falei, Lemos é Alves, né? O Arley Alves. Ele mencionou isso aqui, isso é uma das coisas que realmente quem é do Rio de Janeiro sabe, né? A gente tem esse problema de não só ter o problema do narcotráfico, mas também o problema da milícia, né? A milícia que hoje também age de maneira muito violenta, que se uniu em muitas regiões com os traficantes, então surgiu a narcomilícia, que é mais um problema. Aqui muito próximo nós temos uma região chamada Catiri, que, para que vocês tenham uma ideia, a região está sendo disputada por 4 facções. Uma parte da milícia, né, a milícia se dividiu, uma parte da milícia se uniu ao Comando Vermelho, outra parte da milícia se uniu ao Terceiro Comando. Então, vocês vejam como que anda a situação no Rio de Janeiro e o tamanho da complexidade. Então, hoje, o lucro com drogas ele varia entre 15% a 20% somente. O maior lucro dessas facções, dessas organizações criminosas, desses grupos criminosos, vem da cobrança de taxas. Eles lucram em tudo que é comercializado hoje, não só dentro das comunidades, não somente no entorno das comunidades, como também para muito além das comunidades. Então, é um problema sério essa cobrança. Hoje, os moradores vivem oprimidos, seja por traficantes, seja por milicianos, e por isso nós precisamos combater todas essas facções. Existem hoje pessoas que acreditam que a polícia existe para manter o equilíbrio entre essas facções. Como assim, Márcio? Explico. Existem algumas autoridades que pensam o seguinte e dizem nos bastidores: olha, essa comunidade ela é dominada pelo Comando Vermelho, mas se nós batermos demais no Comando Vermelho, o Comando Vermelho ficará enfraquecido e a milícia assumirá. Ou então o contrário, se nós batermos demais na milícia, o Comando Vermelho assumirá. Ou seja, a polícia não existe para manter o equilíbrio entre facções. É bom que se deixe isso muito claro, porque é uma mentalidade que anda espalhada e sendo disseminada por todo o estado do Rio de Janeiro. A polícia existe para combater todo e qualquer criminoso. Nos nossos bairros e nos nossos municípios, quem deve imperar são os cidadãos de bem, são as forças policiais. O que deve imperar é a lei e a ordem. É isso que deve imperar. A polícia não pode ficar preocupada se uma facção, se bater demais numa facção, se a outra vai assumir. Isso não é para os policiais, não é para ninguém. Nós devemos combater a todo e qualquer bandido. Voltou o mic? Beleza, desculpa aí. Uma das coisas que a gente precisa deixar bem claro, deputado Márcio Galberto, é o fato do Lula estar orientando os ministros a irem contra
né, para briga contra o governador. Não era para a gente estar vendo um UFC entre o presidente e o governador, num assunto onde nós não estamos falando de questão de política eleitoreira, nós estamos falando de segurança nacional. Eu acho que isso que o lutador Warley Alves estava comentando aqui com a gente um pouco antes de senhor entrar, acho que é crucial. O povo não quer isso aqui. Como assim? O político entra onde ninguém pode entrar, nem a polícia, e aí você tem a Benedita da Selva, que o outro falou? Ela mesma, a ministra dos Direitos Humanos, a irmã da Marielle, que também é ministra, se não me engano. Enfim. Como é que essa galera pode entrar num local onde a polícia não pode entrar, nenhum outro político pode entrar, e querem tratar a questão do narcotráfico e do terrorismo usando a maquiagem dos direitos humanos, quando, na verdade, ninguém mais aguenta isso. Nem o pessoal de esquerda. Ontem nós colocamos um comentário aqui, deputado, de um perfil de esquerda respondendo ao Pedro... como é que é o nome dele? Pedro Rousseff, né? Pedro Rousseff. Falando, olha, não, nós não defendemos os bandidos. Ou seja, nem eles conseguem mais conversar com o seu eleitorado, eles só conseguem conversar com seus sócios. Eu ia falar que talvez fosse um pacto de não agressão, mas eu ainda não seria o termo mais apropriado. É um pacto de camaradagem mesmo. Por isso que eles adentram nessas regiões com total tranquilidade, sem nenhum tipo de preocupação. Vocês vejam que fizeram uma pesquisa e mais de 70% dos moradores do estado do Rio de Janeiro foram favoráveis à operação contenção que foi realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. Então, eu acredito que sejam bem mais do que 70%, bem mais do que 70%. As pessoas, não é que as pessoas estejam comemorando os vários criminosos que foram mortos porque entraram em confronto direto com a polícia. É muito mais do que isso. As pessoas já não aguentam, em pleno século XXI, não poderem sair com tranquilidade, não terem seu direito constitucional de ir e vir respeitado. Ninguém aguenta mais isso. As pessoas querem se divertir com tranquilidade, as famílias querem passear com tranquilidade. Nós queremos ir numa vigília na igreja, né, numa vigília pascal, por exemplo, com tranquilidade, numa missa. O outro quer ir no culto, enfim. As pessoas querem viver em paz. Mas, se os criminosos não forem durissimamente combatidos, isso jamais acontecerá. E nós temos a prova cabal disso durante os longos anos, de maneira sucessiva, várias imagens que circularam. Então, eu acho que essa operação é um ponto de virada. Nós não podemos perder essa oportunidade de verdadeiramente colocarmos os criminosos nos seus devidos lugares e demonstrarmos que o monopólio da força pertence ao Estado. O monopólio da força, ele não pode pertencer aos criminosos. Os criminosos precisam temer as leis do nosso país, precisam andar na linha. E o momento de impor isso é agora, é nesse exato momento. Esses momentos históricos, esses momentos cruciais, esses momentos de máxima atenção costumam separar os homens dos meninos. É preciso retirar os meninos da sala e somente ficar os homens. Os homens é que devem cuidar dessa situação. E não é possível perdermos essa janela de oportunidade. O combate precisa continuar. O DOCA ainda não foi pego. O Gadernal também não foi. O Tiriço, o BMW, o Johnny Bravo, o Peixão, o Coronel, que estuprou e matou covardemente uma menina que foi para um baile funk em Camará e porque não quis se envolver sexualmente com esse chefe do tráfico de drogas de uma comunidade aqui, ali perto de Marechal, Muquiço,
né, do Muquiço, porque essa jovem não quis se envolver sexualmente com ele. Aqui fica também o alerta para essas jovens, para todos os jovens que vão para esses bailes funks dentro de comunidade. Vocês estão correndo risco, não por causa das pessoas que vivem na comunidade, porque na sua maioria esmagadora são pessoas de bem, são pessoas que trabalham, são pessoas que empreendem. Não, não é por causa dessas pessoas, mas por causa dos narcotraficantes, narcoterroristas que lá dominam e aterrorizam. Então fica aqui o alerta. Mas essa jovem foi barbaramente violentada e assassinada. E ainda por cima, o traficante deu ordem para que jogasse o corpo dela na rua em que ela mora, sabe? Então, assim, com requintes de crueldade, não bastou somente matar a jovem, precisava matar a família, matar os amigos, a vizinhança. Então, é preciso que esses criminosos sejam capturados. Agora, se resistirem, que sejam neutralizados. Se entregarem, serão presos, mas se reagirem, devem ser neutralizados sem dúvida alguma. E serão vítimas, aí eu acredito que eles serão vítimas, mas vítimas de suas próprias escolhas equivocadas e insensatas. Como disse a mãe, né, daquele traficante preso lá no dia 12 de outubro, né? A própria mãe falou essa frase, né, deputado? E a gente vê a população de bem refém, né, desses traficantes. É isso que a mídia não mostra, é isso que a esquerda tenta esconder. A população de bem, os trabalhadores, pais e mães de famílias, né, crianças, jovens, todos eles reféns desses grupos de criminosos nessas comunidades, porque, gente, a maioria das pessoas são pessoas de bem na favela. A gente também está aqui com o pastor Wesley Ross. Wesley, bom dia aqui na Flórida, boa tarde, pessoal, no Brasil. Bom dia, gente, bom dia, bom dia. Eu estava assistindo, eu falei, eu vou lá, filar a boia, que é hora de almoço. Ô, deputado, prazer te ouvir, muito prazer. Prazer. Cara, assim... Eles já vieram com aquela carta já do vitimismo, do racismo, a Benedita da Silva falando. Cara, vamos lá, a Benedita, ela me cria um projeto, primeiro, para favorecer... Você lembra do candidato negro? Para ter um aumento de cota, o candidato... Esse projeto é da Benedita. Lembro, né? Verdade. Então não importa se o cara tem projeto ou se ele não tem projeto. O que importa é a bandeira que ele leva no corpo, que é a cor da pele dele. Que tem uma negaiada que empresta a cor de sua pele para ser bandeira ideológica. Então, se o cara tem projeto, ele é um pele branca, se é um cara bem sucedido na política, ele tem pele branca, na balança dela não pesa. Se é negro, sim, tem que ter uma cota favorecida, um projeto de lei dela, aprovado. É impressionante isso. Agora, engraçado que se você for buscar os programas ao negro, que é o que ela sempre explorou a vida inteira, nós temos um programa educacional para o negro, ou do empreendedorismo negro. O que nós temos do avanço negro que você pode colocar na conta da Benedita? Ou seja, sempre aquela coisa de que eu sou a irmãzinha preta que vai salvar vocês, que vai ajudar vocês. Então tem que sempre fazer alguma coisa para escravizar o negro ainda hoje. Né? Porque você escraviza com a ideia de eu te dou um pirulito, eu te dou uma balinha, vota em mim. Então, lamentável. Eu poderia votar em qualquer... votando nela, inclusive, sendo loira dos olhos azuis ou sendo negra do jeito que é, desde que ela me apresentasse algo que fosse consistente à pauta que ela tanto defende, que é do empoderamento negro. Então, cara, eu não aguento isso não, bicho, numa boa. Assim, é um aproveitamento, né? Como foi a vida inteira o que ela fez em desenhar e potencializar, o caso da Marielle, que ela foi uma das pessoas que mais potencializou isso como a representante da comunidade negra. E engraçado, aí você pode subir em cima num caixão da Marielle, fazer aquela festa toda. Hoje acabou, né? Era Deus até descobrir que foi o mandante do assassinato. Agora acabou a deusa Marielle. E tudo isso são bandeiras e pérolas da mão da Benedita, como agora. Né? Então você tem um caso generalizado. Inclusive, como é que chama aquele pastor? Não sei se eu chamo de pastor, mas tudo bem. O Henrique Vieira, que é acho que do PSOL. É isso, não me ajuda aí, produção. Acho que é isso o nome dele.
Eu não guardo muito nome de porcaria, que lixo eu não guardo, não. Sei lá, pastor Henrique, não sei das quantas. Acho que é Henrique Vieira. Que seria um grande expoente, né, do equivalente da teologia da libertação, da teologia marxista da libertação na Igreja Católica. Ele é um dos expoentes no meio evangélico. Exato. Desse marxismo Alan, religioso. eu vou até pedir aqui, deputado, para o Alan ser meu porta-voz aqui, meu orador, porque ele está com o celular na mão. Vê para mim, Alan, que está em Êxodo capítulo 22. Tem um pastor na bancada que tem que falar de Bíblia. Êxodo 22 e nem versículo 2 para mim. Êxodo 22 e 2. Olha só, lê isso. Em voz alta aqui no estúdio, lê aí. Olha lá. Lê aí, deputado. Êxodo 22, versículo 2. Essa aqui é para você, deputado... Henrique, pastor, né? Então, deixa 22:2. Henrique Vieira, esse versículo é para você, tá? 22:2, pastor. Você cristão não pode... ele usou até uma fala chula de comemorar e festejar por causa da morte. Ninguém comemora e festeja por causa de morte. Mas ninguém também é idiota. Porque, vamos lá, ele quis usar a Bíblia, porque você é cristão. Poxa, então Davi e aquele povo todo de Judá, o povo de Israel, comemorou a morte de Golias de tonto. Né? As batalhas eram vencidas. O povo mistura a Bíblia de um jeito que... se você não tem páreo para falar de Bíblia, não converse, fica com a sua política podre. Você é um pastor que defende maconha, você é um pastor que defende aborto, você é um pastor, que eu não consigo entender isso, que defende ideologia de gênero, e é um pastor. Né? Então, mas vamos lá, lê para mim aí. Êxodo 22. Lê aí, deputado. O deputado vai ler. Do 1 ao 3, então, pastor. Se um ladrão for surpreendido arrombando um muro e sendo ferido, morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Opa! Se, porém, calma, peraí. Então a Bíblia está legitimando você executar uma defesa. É legítima defesa. É legítima defesa. Exato. Você tem certeza, deputado? A Bíblia está dizendo isso, que se um ladrão então entrar na sua casa e ele for alvejado e for morto, quem o feriu não é culpado? É isso? Só que, olha Exatamente. só, no Antigo Testamento, deputado, também tem o não matarás. Aí, peraí, então esse não matarás é você não maquinar uma morte. Porque em legítima defesa, o mesmo Antigo Testamento, a Antiga Aliança, está dizendo que você pode se defender. Exato. Aí o cara fala assim, mas e Jesus? Isso sempre foi um ponto pacífico na tradição da igreja. Vamos lá. A tradição cristã foi. Exatamente. É de agora, é recente essa coisa de querer dizer que a legítima defesa não existe. Esse pacifismo, né? Porque, na verdade, nós sermos pacíficos é virtuoso, mas sermos pacifistas, não. Aí há uma diferença. E é justamente isso que alguns grupos estão disseminando em muitas igrejas, que o que nós devemos ser é pacifistas e não pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos e não os pacifistas. Né? Desculpa interrompê-los. Tem um detalhe aqui que eu queria trazer aqui, Wesley, que é o seguinte, né? O pessoal falando da Benedita, da cota para os negros, né? De políticos e tal. Mas hoje, quem te representa mais os seus interesses? A Benedita da Silva ou a Júlia Zanato? A Júlia Zanato? Obviamente. Você entende? Você entende a loucura de dizer, não, tem que botar um negro porque ele vai representar os interesses dos negros. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Tem nada a ver com a outra. Mas só fechar aqui, Max, porque como eu dei uma referência do Antigo Testamento, mas no Antigo Testamento tinha guerras, o próprio Deus fazia o povo de Judá, de Israel vencer e tal. Então vamos na Nova Aliança, só para não deixar dúvida pra gente, né, deputado? Na Nova Aliança, lê para mim, deputado, você que está com a Bíblia aí, Evangelho de Lucas, também no 22, Lucas 22, só que versículo 36. Muita atenção que agora é Jesus falando, hein? Jesus falando, vamos ver Jesus diante só para lembrar, tá? O povo fala assim, mas Jesus pregava o amor, Jesus era amor, mas você esqueceu, com esse amor do Jesus romantizado que você faz, você está esquecendo que Deus é justiça, né? Você então, esquecendo que o próprio Jesus chegou no templo por muito menos, não tinha ninguém traficando no templo, não tinha ninguém colocando neguinho em micro-ondas no templo, não tinha ninguém torturando no templo, era só fazendo comercialização. Jesus meteu o chicote, velho, e falou, respeita que isso aqui é a casa de oração, é a casa do meu pai. Ué, e quem é que vai arriscar chamar Jesus de agressor? Os mesmos que falam, você não é cristão, chama Jesus de agressor?
E o engraçado é que os detratores de Jesus É. não acusaram disso. Lógico. Eles